Segunda-feira, 11 de junho de 2012, está no ar o programa Fluminense em Debate. Hoje, excepcionalmente, o Marcelo Savioli falou que viria, disse que ia fazer um anúncio, mas não veio. Savioli, você assinou contrato, hein? A gente sabe disso. Sérgio Trigo, destaque inicial. Boa noite a todos, boa noite Marcelo, boa noite Rodrigo. Meu destaque inicial é a péssima apresentação do Fluminense na tarde de ontem, né? Se é que isso pode ser considerado um destaque. O Fluminense, mais uma vez, teve uma atuação abaixo da crítica, abaixo daquilo que se espera de um time com grau de investimento do Fluminense. E eu fico preocupado aí com o que vem pela frente. A gente precisa melhorar. Hoje, como suplente do Marcelo Savioli, chamei de última hora, como sempre, o estagiário, aquele rapaz de poucas palavras que vocês acompanharam 2 programas atrás, Rodrigo Menescal, destaque inicial. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Trigo. É isso aí. É isso aí. Gente, Fluminense e Internacional. Fluminense, todo mundo pensava que ia vencer, do nada voltou o Fred, voltou o Deco. Todo mundo, quando vai começar o jogo, pensou, agora vai. Por que não foi, Trigo? Pô, tem que perguntar para a moçada lá, né? Por que não foi, por que não vai, o que está faltando, porque, ao que me consta, salário eles têm bastante, condição de trabalho eles têm bastante. É questão de trabalhar, né? É fazer aquilo que você é pago para fazer, né? Desempenhar aquilo que você é pago para desempenhar. Eu realmente fico assustado quando eu vejo o Fluminense se apresentar da forma como se apresentou ontem. Tinha o retorno do Fred. É aquela história, quando não joga o Fred, o Deco e o Wellington Nem, é porque estava sem o Fred, o Deco e o Wellington Nem. Quando jogam, é porque eles voltaram, estavam fora de forma. Bom, mas ritmo eles nunca conseguem ter, porque jogam 3, 4 partidas e saem do time. Está difícil, está complicado, o Fluminense precisa ter alternativas. A gente encarou ontem o Internacional sem 7 ou 8 jogadores, não sei quantos eram, mas não jogou Kleber, Guinha Azul, Dátolo, D'Alessandro, Oscar, Leandro Damião. É verdade, bastante desfocado. Não jogaram os principais jogadores do Internacional. E a rigor, ontem eu só percebi a ausência do Thiago Neves e do Carlinhos. Porque Edinho e Jean, eu confesso que eu já não sei mais quem é titular do Fluminense. O Valência nunca foi um titular absoluto do Abel. Ele se firmou no momento que o Edinho se machucou, mas assim que o Edinho se recuperou, ele se contundiu, nunca foi um titular do Abel. E o Diguinho, embora eu acho que o Diguinho deva ser o titular do Fluminense, a própria torcida questiona muito e alguns consideram o Jean como um jogador do mesmo nível ou até superior ao Diguinho. Então, o que faltou ontem? Faltou o Carlinhos. A própria torcida questiona também muito a atuação do Carlinhos. E o Thiago Neves, que todo mundo diz que não está jogando nada. Então, está lá o Deco, está lá todo mundo, está lá o Fred, está lá o Wellington Nem. Falta um esquema tático eficiente, falta jogada, falta vontade. Ontem faltou, mais uma vez, muita vontade. E aí fica difícil. Qualquer adversário minimamente arrumado em campo consegue neutralizar as ações do Fluminense. Foi o que a gente viu ontem. Rodrigo, sua percepção é a mesma do Trigo? Faltou vontade? Foi só isso ou de repente foi uma... Não falei que não faltou só vontade, né? Faltou tudo, inclusive vontade. Inclusive vontade. Para você, o que faltou? Faltou vontade. Faltou vontade? Faltou vontade até de quem deveria ter muito mais vontade que os outros. No caso do Samuel, por exemplo. O Samuel entrou no segundo tempo e deu até uma cabeçada boa. Poderia ter marcado o gol. Deu, mas faltou alguma coisa ali para ele. Eu acho que você está sendo injusto com o rapaz, garoto de Xerém. Garoto de Xerém a gente tem que ter mais cuidado. Deco e Wagner. Espera-se muito dessa dupla a partir do momento que o Wagner começou a jogar bola nessa temporada. Algo que não vinha ocorrendo até o final da Libertadores. Na verdade, ele jogou bem na segunda partida contra o Boca Juniors. Para você, Sérgio Trigo, você acha que faltou um pouquinho também, já que a gente está falando do que faltou, né? E parece que pelo visto faltou bastante coisa. Esse meio-campo, ele não fica pouco incisivo, ele não chega pouco para chutar. O Thiago Neves ele é meio atacante, já o Deco e o Wagner são 2 meias armadores. Você concorda com essa percepção? Marcelo, eu acho o time do Fluminense, em geral, um time pouco incisivo. Jogue quem jogue, o Fluminense vem sendo um time pouco incisivo, é um time extremamente econômico, de poucos gols. Nosso treinador já andou dizendo por aí que 1-0 é goleada, né? Na Libertadores a gente cansou de dar goleada de 1-0 e tal. O Fluminense não é um time hoje que tem um volume de jogo incisivo, que agrida muito o adversário. O Deco Deco é um extra-classe, é um jogador de uma categoria espetacular, é um jogador que cadencia muito o jogo, é um jogador de um ritmo mais lento. O Wagner vai pelo mesmo caminho, não é aquele ponta de lança, né, como o Thiago Neves nos seus melhores momentos foi no time do Fluminense. Hoje eu vejo o Thiago Neves jogando muito aberto na ponta.
e não faz mais essa função do ponta de lança. E o melhor momento do jogo ali foi até quando o Wellington nem apareceu muito bem, que é aquele cara que foge a esse paradigma de jogar do time do Fluminense atual, né? O time é lento, na verdade, né? O Fred é um jogador que não dá velocidade ao jogo. O Deco. O Deco também não dá velocidade ao jogo. E o Fluminense perdeu. Eu hoje estava conversando até com colegas de trabalho e isso é uma coisa que vem me chamando muita atenção no Fluminense em 2012 com relação aos anos anteriores. Nós tínhamos até o ano passado jogadores que corriam muito dentro de campo, se dedicavam muito, tinham um grau de esforço muito grande. O Mariano corria demais, o Marquinhos corria demais, o Conca corria demais. A gente trocou jogadores que corriam muito, que puxavam muito o time, tanto o Mariano, o Conca e o Marquinhos, os três faziam essa função de puxar o time para frente. O desafogo do Fluminense era todo pelo Mariano, sabe? O Conca era um jogador de levar a bola, de puxar o time. Hoje a gente não tem nenhum dos três, não tem mais, e não tem esse jogador que faça isso. O Carlinhos, quando está em campo, por incrível que pareça, por mais que critiquem o Carlinhos, a gente vê o Fluminense saindo com a bola. E vive uma boa fase, né, Trigo? Essa é a questão. O Carlinhos, ele nos últimos jogos que ele estava dentro de campo, ele foi muito bem. Não foi isso, Rodrigo? O Carlinhos, quando resolve jogar, joga. Ele decide. O Carlinhos não é um jogador ruim, não é um jogador que não possa ser aproveitado ao time. Óbvio, você vai perguntar para mim se é o lateral esquerdo dos meus sonhos? Claro que não. Mas ele é um jogador que tem se apresentado para o jogo, com toda a dificuldade que ele tem em alguns momentos. A torcida às vezes cobra que ele vá mais ao fundo, que ele se apresente mais. Mas aí tem todo o esquema tático. O desenho tático do Fluminense hoje talvez não permita que o cara se lance à frente, vai deixar um buraco nas costas. Tudo isso tem que ser analisado com um pouco mais de cautela. Mas eu acho que o Carlinhos é um jogador hoje, é o único que eu vejo fazer essa puxada do time. E o outro jogador que faz isso quando está em campo é o Diguinho. Mas aí tem menos qualidade. O Diguinho não é um jogador para isso, embora ele até se apresente para isso na saída de bola. Então você fica com o time do Fluminense muito lento, aquele jogo muito cadenciado, muito previsível. Eu acho o time do Fluminense hoje, sobretudo, previsível. É um time muito, muito monocórdio. Você fica olhando ali, você sabe que vai naquela toada até o final. E tem muita ligação direta, muito chutão, muita bola para cá, bola para lá. Fica complicado. Não tem volume de jogo suficiente para agredir o adversário, para pressionar. Um outro colega meu de trabalho comentou que o Fluminense criou inúmeras chances ontem. Eu vi duas. Eu vi uma bola Teve uma que foi muita chance, que né? O Fred atravessou, o Wellington nem atravessou e o Fred não alcançou. Vou te contar que teve gente lá na redação que estava cobrindo o jogo, desculpa te cortar, mas teve gente na redação que pulou, deu cambalhota, ficou desesperado porque não conseguiu colocar a bola. O Fred não conseguiu desviar aquela bola para o fundo do gol. Isso é um absurdo. É um absurdo. Continua absurdo assim. É a cambalhota ou ele não ter desviado? Os dois. A cambalhota que eu dei foi maravilhosa também, mas enfim, pode continuar. Então, pensando bem, você vê o Sérgio Trigo com seu estilo corneteiro, seu estilo que o Fluminense é pior que a Jamaica, começou a Eurocopa agora... Eu nunca falei isso. E o cara quer botar a Jamaica na Eurocopa, hein? Cuidado. Oi, não. Falei o Fluminense é pior que a Jamaica. Cara, sabendo legal. Falei, essa piada é minha. Eu falo Fluminense, eu falei que estava pior que a Jamaica, mas depois eu citei a Eurocopa. Não vai subverter a lógica do meu pensamento, não. É isso mesmo, Rodrigo? Você acha que o Fluminense tem essa porcaria toda? Porque, pelo que eu me lembro, até o momento o Fluminense é o campeão carioca, é o time que chegou bem na Libertadores, jogou com dignidade contra o Boca Juniors, acabou eliminado, mas a torcida aplaudiu. E o fato da torcida aplaudir já mostra que o time não foi tão mal assim. É isso mesmo, Rodrigo? O Fluminense é essa porcaria toda que o Sérgio Trigo está falando aqui na mesa? Vou defender ele não falou que era uma porcaria toda. Obrigado, Sérgio. Você não sabe interpretar as coisas. Obrigado. Coisa absurda, rapaz. E vamos lá, né? Já que ele começou a me defender, agora deixa eu me defender, né? Eu não falei que o Fluminense é essa porcaria toda. Agora, nem de longe, o Fluminense também é essa coisa maravilhosa que alguns insistem em dizer. Nós entramos em junho, é o 6º mês do ano, a gente conta aí umas 3 ou 4 apresentações de Fluminense. Do que eu espero de Fluminense, tá? Tem gente que espera menos, eu espero mais. Talvez por ter nascido aí em outra época, vou fazer 40 anos, eu espero uma coisa um pouquinho melhor do Fluminense. Meu Fluminense, principalmente com o grau de investimento que o Fluminense tem hoje, com o que se paga de salário no Fluminense hoje, com o potencial que a parceira tem, com o nome que alguns jogadores têm, né? Muitos deles eu acho até que não deveriam ter tanto renome como tem.
com o nome que a comissão técnica tem. Cria-se uma expectativa muito maior do que vem se fazendo hoje. Você citou aí, até o presente momento, o Fluminense é o campeão carioca. Muito legal, eu quero ganhar o Campeonato Carioca todos os anos. Não compactuo da opinião dos que dizem aí que o Campeonato Carioca não serve para nada, para mim serve. Eu quero ganhar o Campeonato Carioca todo ano. Mas acho que isso é pouco para o investimento que está sendo feito. O Fluminense tem que almejar coisas maiores. A participação na Libertadores, o Fluminense jogou com dignidade, é o mínimo, né? É o mínimo que se espera, é dignidade, é defender a camisa do clube, é defender o seu... Dignidade e bem. A questão é essa. O Fluminense jogou bem na Libertadores? O Fluminense jogou bem na Libertadores. Aí assim, Até que ponto? Não, aí eu vou me permitir discordar, porque assim, na Libertadores o Fluminense jogou bem uma partida, que foi a partida da Bombonera. A primeira. Boca Juniors fora de casa e Boca Juniors dentro de casa. Eu discordo. O time também, na minha opinião, discordo. fez uma boa exibição. Qual das duas partidas? A primeira ou a segunda? Não, a partida que a gente foi eliminado. A partida na Bombonera, a primeira, foi prejudicada pela expulsão do Carlinhos. Eu discordo em parte. Eu acho que aquela segunda partida em que o Fluminense acabou eliminado da Libertadores seria até injusto se eu dissesse que o Fluminense fez uma partida horrorosa. Não fez, não. O Fluminense fez uma partida razoável. Agora, o Fluminense não teve força para agredir o Boca e fazer o segundo gol. O Fluminense não teve inteligência para controlar, para entender que a partir de um determinado momento do jogo, o 1-0 era o score que tinha que prevalecer, porque mantinha o Fluminense vivo na disputa por pênaltis, o nosso goleiro é um bom pegador de pênaltis. Então, assim, faltaram algumas coisas, mas, sobretudo, faltaram os jogadores que tinham que estar no campo. Sabe, faltaram os jogadores que ganham 750, 800, 1 milhão por mês e que tinham que estar em campo. Que se tivessem, fatalmente, a história seria outra. Não sei, Marcelo. Ontem eles estavam. Então, assim, o Si não joga, né? Em várias outras oportunidades eles estavam e também não foi assim. Eu só acho o seguinte, eles tinham que estar lá. Aí falta planejamento, é aquela velha história que a gente já conversou aqui em outras oportunidades. Eu questiono muito essa história do planejamento. Sabe, qual é o dia que você tem um jogador, qual é o dia que você não tem? Já falei isso aqui na semana passada, a gente sacaneou o Flamengo com a história do Ronaldinho, estava lá toda semana, encaixaçado, bêbado, o que for, estava lá toda semana. A gente tem o Vasco lá com o Juninho e o Felipe, com 30 e tantos anos, estão lá toda semana, e quando não estão, é dentro de um planejamento da comissão técnica de poupá-los, de ajeitar aqui e ajeitar ali. Óbvio que os nossos dois jogadores mais experientes, e é até um contrassenso colocar o Fred nessa lista. O Fred não tem 30 anos, gente. A gente chama o Fred de experiente, de mais velho. Pelo menos na carteira de identidade, né? Na tem. certidão de nascimento. A gente sabe que não tem. Mas, poxa, o Fluminense precisa de um planejamento melhor para poder usar esses jogadores, ou então é melhor não ter. Eu já falei isso aqui também. Acho os dois fora de série. Sensacionais quando jogam. Agora, do momento que você tem um centroavante como o Fred, que ocupa uma parcela da tua folha salarial significativa, você deixa de contratar um outro. Você só vai ter um centroavante daquele preço. Será que esse é o que está resolvendo o nosso problema? Já falei, sou fã do Fred, acho um jogadoraço, melhor atacante de área do Brasil quando em condições. Agora, o Fluminense não consegue colocar o cara em condições de jogar, ou o cara não consegue se colocar em condições de jogar, a gente precisa repensar isso. Rodrigo, para terminar rapidamente o primeiro bloco, você que é um cara de muitas palavras, responda pontualmente. Não pergunta para mim. Se o Abel Braga te convidasse para a festa de aniversário dele de 1 ano no Fluminense, você iria? Não sei, cara. Não sei. E você, Sérgio Trigo? Não. Daqui a pouco nós vamos debater 1 ano de Abel Braga no Fluminense. É bom? É ruim? Daqui a pouco no segundo bloco do Fluminense.